Meus irmãos, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora em que vão ver este vídeo. Fazemos este vídeo para dizer, tristemente, que o Ministério da Justiça não aprovou o nosso pedido de constituição do nosso partido. Finalmente, o Partido do Povo, que o povo tanto anseia, não foi aprovado pelo Ministério da Justiça, que neste momento é encabeçado pelo professor doutor Mateus Saiz. Esta negação, podemos assim dizer, este indeferimento, não foi escrito. Não veio a partir de uma mensagem que fosse até verbal ou a partir de um outro canal, que podia ser por e-mail, por fax, por aí em diante. Pura e simplesmente, Mateus Saiz remeteu-se ao silêncio, o seu ministério remeteu-se ao silêncio quanto ao nosso pedido. E a conclusão que nós chegamos é de que Mateus Saiz e o Ministério da Justiça disseram: Venâncio Mondlane não pode ter partido. Contam para esta conclusão, porque muita gente, vimos alguns comentários na página do engenheiro Venâncio a questionarem o porquê nós submetemos o recurso se o Ministério da Justiça ainda não se pronunciou, porque ele poderia ainda se pronunciar. Não sabem eles que, para lermos que houve um indeferimento, é porque as ações em si enunciam esse cadastro, que é o fato de que, se tivesse intenção de efetivamente aprovar o partido, então não faria as declarações de emenda e por aí em diante. Portanto, existem condições objetivas para esta altura nós irmos ao Conselho Constitucional, mais uma vez, a pedir a anulação da decisão de indeferimento tácito do pedido de formação do nosso partido. Mas, antes de nos debruçarmos sobre as questões que estão vertidas neste recurso, estamos a fazer este vídeo que é para descascar um bocadinho, colocar algumas questões que algumas pessoas podem não ter entendido perfeitamente o que aconteceu no nosso recurso, por excessivas expressões jurídicas, termos jurídicos, a construção até com alguns latinismos, portanto expressões em latim. Faz-se correto a esta altura nós virmos aqui e fazer esta explicação. Portanto, irmãos, vamos contar como é que tudo isto começou. Venâncio Mondlane, juntamente com todos aqueles que são os seus diretos seguidores, decidiram, no dia 3 de abril deste ano, submeter um pedido para a constituição do partido. Esse pedido, por lei, é emitido no Ministério da Justiça. Portanto, no dia 3 de abril deste ano, nós fomos ao Ministério da Justiça, eu pedi que a imprensa estivesse lá e fizemos o anúncio de que já tínhamos submetido um pedido para a constituição do partido chamado Aliança Nacional para o Moçambique Livre e Autônomo, com o acrônimo ou sigla, como melhor quiserem, ANAMALALA. Ora, volvidos 56 dias, por lei, o Ministério da Justiça tem 60 dias. Volvidos 56 dias, portanto, a 4 do fim do prazo, recebemos um despacho onde se dizia que não se podia, até aquela altura, fazer a constituição, a aprovação, a adjudicação, o deferimento do nosso pedido, porque havia questões para sanar. Portanto, questões para sanar significa que há determinadas questões que o Ministério da Justiça, como um facilitador significa que está no guichê, conhece os requisitos para que um partido seja constituído
e verificando que num requerimento do proponente há algumas questões não bem conseguidas, algumas erradas ou outras em falta, ele indica quais são, que é para este proponente trazer essas questões já sanadas, já corrigidas. Então, exatamente no dia 28 de maio, foi assim que tivemos, foi nessa altura que tivemos esse despacho e vieram algumas questões para sanar. Quais são as questões que eram para sanar? Primeiro, se dizia que o termo Aliança Nacional para o Moçambique Livre e Autônomo não casava, não conjugava com o termo Anamalala, porque existia um lá no fim que ficava sem palavras. Bom, nós achamos que isso não faz qualquer sentido. Ainda assim, nos curvamos, dissemos, não estamos convencidos, fomos vencidos, mas vamos acatar. A segunda questão é que se dizia que o mesmo termo, isto já era uma questão de reforço, podemos assim dizer que o Ministério fez, é que o termo Anamalala deriva de uma expressão, ou é uma expressão, não é, do Emáqua, e que tinha propensão a criar sectarismo, divisionismo, havia questões ligadas à separação de povos dentro de Moçambique. Portanto, nós também, nesta questão, não estivemos convencidos, fomos vencidos. Acatamos. Vocês estão a perceber o que isto significa? O Ministério da Justiça, deixa eu dizer isto aqui, é uma questão rapidinha. Os órgãos do Estado subordinam-se à lei, porque Moçambique é um Estado de direito democrático. Significa que a Constituição do nosso Estado, a Constituição, portanto, a organização do nosso Estado, ela encontra-se plasmada na lei. Portanto, a atuação também da nossa administração pública, que estamos a falar do Estado, também tem que ser com base na lei. Logo, o Ministério da Justiça, quando nos traz estas duas questões relacionadas com Anamalala, por não conjugar com a Aliança Nacional para o Moçambique Livre e Autônomo, e também pela questão relacionada com criar divisionismo e por aí em diante, por ser um termo de língua local, deve, por lei, fundamentar o PROTA e indicar a disposição na Constituição ou na lei dos partidos políticos ou qualquer outro, fundamentar que a sua leitura está correta. De outra forma, então, é uma decisão arbitrária. Vejam, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista legal, nós não encontramos amparo, não é? Podemos assim dizer. Não encontramos amparo, não encontramos sustentação. Ainda assim, por isso dissemos que não fomos convencidos, fomos vencidos e ainda assim acatamos. Outras questões também relacionadas com retirar algumas frases. Há uma frase dentro dos nossos estatutos que vinham relacionados com um dos nossos objetivos, que era lutar contra a despartidarização do Estado. Há pontos e vírgulas até que foram colocadas e mais nada. E nós, em full, acatamos. Portanto, todas as questões que foram colocadas para sanar, nós sanamos a 100%. Pegamos nesse requerimento, que é o requerimento com as questões a sanar, e fomos depositar no Ministério da Justiça. Isso a 6 de junho. Ora, volvidos 25 dias, que é o prazo que nós encontramos a partir de algumas disposições da Lei 14/2011, que é a Lei da Formação da Vontade da Função Pública, se não estiver errado, penso que é isso, deixa-me aqui consultar, exatamente, de 10 de agosto, encontramos que 25 dias depois devíamos já ter uma resposta final. Por que devíamos ter uma resposta final? Reparem uma coisa. No direito, novamente, eu vou voltar, isto é necessário dizer. Os órgãos da administração pública, que são os órgãos de Estado, que é o caso do Ministério da Justiça, exatamente por
fundar-se na legalidade e por ela, sua própria Constituição, ser de lei, ou vir através da lei, quando ela se relaciona com os particulares, neste caso são os utentes do Ministério, aqueles que buscam alguns fins que só o Ministério pode prover, nesta relação entre o Ministério e os particulares, aqui há relações jurídicas. Isso significa que há deveres, há direitos, há obrigações de ambas as partes. Então, significa que, a partir, passados os 25 dias, não só devíamos ter uma resposta, como a atuação do Ministério da Justiça devia se fundar na lei. Isto quer dizer que o Ministério já não podia voltar ao requerimento que nós submetemos no dia 3 de abril para voltar a apreciar. Não! Devia se cingir unicamente ao requerimento que nós submetemos no dia 6 de junho. Vocês estão a perceber? Porque o requerimento referente ao dia 3 de abril, ele já tinha sido apreciado, já não podia voltar a apreciar. Portanto, a esta altura, estávamos à espera de uma resposta de sim, porque o Ministério só tinha que pegar no nosso requerimento referente às questões a sanar e verificar se preenchemos todas aquelas questões que trouxeram, tem que mudar. E não fez. Fomos ao Conselho Constitucional. Fomos dizer assim, olha, estes senhores, em 25 dias, não fizeram aquilo que estão obrigados. Lembram-se de eu ter falado sobre deveres, não é? Exatamente. Então, não fizeram aquilo que estão obrigados. O Conselho Constitucional disse, olha, meus caros, eu não vou apreciar esse recurso, porque ele não tem objeto. O que isto quer dizer? O Conselho Constitucional entendeu que o Ministério da Justiça, afinal de contas, ainda dispunha de tempo legal. Disse ele que, pelo fato de termos colocado um despacho onde nós devíamos trazer questões a sanar, então aquele prazo foi interrompido. Começa de novo a contar. Portanto, tinham mais 60 dias. Então, contados os 60 dias, a partir do dia 6 de junho, então, dia 4 de agosto, contaram-se os 60 dias. Significa que no dia 4 de agosto, o Ministério da Justiça deveria nos entregar, então, finalmente, a decisão de sim. Não há outra que nós estamos à espera. A decisão do sim. E eis que o Ministério da Justiça, novamente, volta a ficar calado. Percebam a gravidade disto, ou por outra. Nós, então, já tínhamos razão na data em que fomos dizer ao Conselho Constitucional que estes tinham feito um indeferimento tácito. E indeferimento tácito significa que não foi verbalizado, não foi escrito, não houve nenhum protocolo, não houve nenhuma questão tangível. Então, foi um não, sem nenhuma ação, é um indeferimento tácito. Ora, e é isto que estamos a voltar aqui a dizer ao Conselho Constitucional, neste recurso. Portanto, é isto que era importante dizer, que a esta altura estamos a dizer ao Conselho Constitucional que aquilo que vocês alegaram antes, que não havia objeto, porque não tinha transcorrido tal prazo, agora já há. Porque o Ministério da Justiça voltou a falhar em relação aos prazos e não respondeu. Agora, porque o próprio Conselho Constitucional disse no seu acórdão que concorda que o indeferimento tácito é sim razão para recurso, ou por outra, é razão, o motivo, o objeto. Então, desta vez, nós já temos o indeferimento tácito em razão de que esse tempo transcorreu. Então, meus caros, é isto que aconteceu até hoje. Nós não temos uma resposta, temos sim um não, mas não temos uma resposta definitiva dos órgãos da administração pública. Neste caso, estamos a ir para um órgão jurisdicional. Quando os órgãos do Estado, que são da administração pública, não respondem aos pedidos dos seus utentes, estes, vendo-se prejudicados, podem recorrer para uma instância jurisdicional, neste caso, para um tribunal. E o Conselho Constitucional, em princípio,
faz parte do grupo das instituições